Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. E hoje nós vamos partilhar sobre a fé. A postagem anterior, que você pode conferir aqui embaixo, se chama Não Romper com a Vida da Graça, teve quase 400 visualizações, o que significa que você que segue esse blog, você que nos acompanha muitos anos e aqueles também que vêm por coincidência, não sei, porque estão procurando, encontram esse blog de direção espiritual, estão em busca de uma direção, estão em busca de algum sentido, alguma meta, algum rumo para poder continuar, ou para poder começar, ou para poder voltar para a vida de Deus, para a vida da graça, para a vida de fé. E hoje nós vamos ter essa direção espiritual sobre a fé. Como nós sabemos, o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Mas eu quero começar com um versículo que está no Evangelho de Lucas, onde Jesus, falando sobre o reino de Deus, explicando as parábolas, ele propôs uma parábola que se você pegar na Bíblia da Ave Maria, diz a parábola do juiz iníquo. Essa todos nós conhecemos, a parábola daquela viúva que não temia a Deus nem os homens, mas ficou ali enchendo o saco do juiz até ele fazer justiça. Jesus disse: por acaso não fará justiça aos seus escolhidos? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele de noite? Porventura tardará em socorrê-los? Jesus disse isso porque aquele juiz que não temia nem a Deus nem aos homens atendeu a viúva porque ela encheu o saco dele. Dia e noite a velhinha pedindo: me atende, me atende, me atende, me atende. Aquela velhinha não desistiu. E o juiz não aguentava mais e ele atendeu. E Jesus disse: Deus também vai fazer a mesma coisa para aqueles que estão clamando de noite. Mas olha só no versículo 8. O que Jesus disse? E esse é o pontapé inicial dessa formação de hoje. Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só. Por acaso, quando Jesus vier, ele vai achar fé sobre a face da terra? Será que hoje, quando Jesus vem a cada dia no altar, renovando o seu sacrifício na missa, será que ele encontra fé no nosso coração? Ou nós estamos lá só por cumprir um preceito? Se Jesus voltasse hoje, será que ele encontraria fé? Essa fé que nos faz permanecer firmes nele? Como que está a sua vida da graça? Como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua vida de fé? Mais uma vez o autor da carta aos Hebreus vem nos alertar sobre esse perigo iminente que está acontecendo nas nossas famílias, que está acontecendo na igreja, que está acontecendo na sociedade. Olha só o que ele diz no capítulo 3 e no versículo 12. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes,
Animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você é uma pessoa que está caminhando com Deus, se você é uma pessoa que está aí na igreja, está firme na sua fé, eu tenho certeza que você já viu isso. Pelo menos em uma, duas, ou 10, ou 30, ou 50 pessoas ao seu lado que começaram a caminhar com Deus com você e hoje estão no mundo, estão no pecado. Abandonaram a Deus. E o pior, não só abandonar a Deus, vivendo uma vida de pecado desregrada, mas isso aqui que o autor da carta aos Hebreus, que a gente não pode, a igreja mesmo não afirma quem é o autor, sendo que muitas vezes lembra muito São Paulo, outras vezes lembra São Lucas, mas o autor da carta aos Hebreus diz: tomai precaução para que ninguém de vós venha perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Isso tem acontecido muito. Muitas pessoas têm perdido essa fé interior e têm abandonado a Deus. Pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, que viveram uma vida de graça, que foram instrumento de Deus para tantas outras pessoas e chegaram num determinado momento da vida que não se precaveram e perderam a fé interior. Abandonaram totalmente o Deus vivo a ponto de se tornarem ateus, de se tornarem satanistas, de caminharem em outras religiões e andarem em seitas, em fábulas, e ao ponto de zombarem de Deus. Pessoas que acreditavam em Jesus, pessoas que estavam na graça, pessoas que foram usadas por Deus, que viram milagres acontecerem, que viram as suas próprias vidas sendo regeneradas pela graça de Deus, e hoje em dia abandonaram tanto a fé, abandonaram Deus e foram seduzidos pelo pecado. Antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. No final das contas, é isso que aconteceu. Não nos animamos uns aos outros. Não permitimos que a fé florescesse no nosso coração. Porque hoje em dia o mundo inventa muitas distrações para nós. A gente fica distraído com os filmes, com as séries, com os jogos, com as festas, com tudo. E a gente tem tempo para tudo, menos para Deus, menos para cultivar a fé no nosso coração. A gente tem que lembrar que a fé é como uma semente, é como uma planta. Se eu tenho aqui as minhas plantas aqui na frente de casa aqui, se eu deixo de regar as plantas, passa 1, 2, 3 dias, elas vão murchando, elas morrem. A fé é a mesma coisa, a fé precisa ser alimentada, senão ela morre. E é isso que tem acontecido. Não rega, não cultiva, não cuida da fé, e ela acaba morrendo. E quando a fé morre, ela abre espaço, você abre espaço na sua vida, o seu coração fica empedernido, fica como uma terra fria, um terreno duro. E aí entra o pecado. O pecado é como a erva daninha. Qualquer brechinha que ela encontrar, ela nasce. Ela não precisa ser aguada, não precisa de nada. Ela só fica ali ocupando o espaço. É uma desgraça. Eu tenho as ervas daninhas aqui. Ela não precisa de muita coisa. Ela precisa de um espacinho. E ela vai nascendo, vai crescendo. E ela vai sugando a energia, vai sugando a disposição. É isso que acontece. O pecado, ele nasce e ele é instaurado, ele é instalado onde que havia fé. Não existe mais fé. E ele cresce muito rapidamente. E ele ocupa todo o espaço. Então ele ocupa o seu tempo. Então o seu coração fica empedernido, não tem mais espaço para a fé. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. É isso que está acontecendo com as nossas famílias. Mas por quê? Você pode se perguntar, por que isso acontece? Acontece, como está escrito aqui, porque a gente não se anima e esquece de viver e de alimentar a fé hoje. A fé precisa ser alimentada, a fé precisa ser cultivada, a fé precisa ser regada, precisa ser cuidada.
para que ela possa crescer, para que ela possa dar frutos, para que ela possa permanecer, para que ela tenha raízes profundas no nosso coração. Mas como nós sabemos, quando Jesus explicou naquela parábola da semente, que é a palavra de Deus, que ela não encontrou espaço para crescer em alguns lugares, não tinha como se desenvolver, em outros momentos o passarinho veio e comeu a semente. Isso é, o demônio vem e rouba a palavra que produz fé no nosso coração. O demônio vem e rouba a fé do nosso coração. Mas por que ele faz isso? Olha aqui. Eu quero falar para você o que São Pedro, na verdade, escreveu na sua primeira carta. E foi aqui no capítulo 1. No capítulo 1, a coisa mais importante que o primeiro Papa tinha para falar para mim e para você está aqui no capítulo 1. Olha só, no versículo 3. Olha o que ele vai dizer. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isto o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Este Jesus, vós o amais, sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis de obter como preço da vossa fé a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós estáis certos de obter como preço da vossa fé a salvação das vossas almas. É por isso que o demônio rouba a nossa fé. Porque ele quer que a gente se perca. Ele quer que o nosso coração fique empedernido com as coisas do mundo. Ele quer que a gente fique obcecado pelo pecado, pelo prazer, pela moda, pelo que nós podemos ver, pelo que nós podemos sentir, pelo que nós podemos ter, ao ponto de que a gente não tenha fé. Ao ponto de que a gente viva uma vida inteira alicerçado no que a gente acredita. Longe de Deus, alicerçado nos nossos próprios interesses, não nos interesses de Deus, para que a gente chegue no fim da vida com o coração empedernido, duro, ao ponto de que a palavra de Deus não produza efeito nenhum mais na nossa vida, no nosso coração, e para que a gente perca a salvação das nossas almas. É isso que Paulo escreveu. A fé é a condição necessária para a salvação. Ele diz no capítulo 10, no versículo 9 de Romanos: portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça e é professando com palavras que se chega à salvação. O demônio quer roubar a fé do nosso coração. Ele quer que a gente fique empedernido, obcecado com o pecado e perca a salvação. Porque sem fé não tem como a gente ser salvo. Ele continua, porém, como invocarão aquele que não tem fé? E como crerão aquele que nem ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Você que tem fé no seu coração, que é chamado a ser um profeta, que é chamado a pregar a palavra de Deus, como alguém vai retornar à vida da graça? Como alguém vai permanecer firme? Se você que era para pregar, você que era para anunciar a palavra, você que era para derramar fé no coração daqueles que estão enfraquecidos, não está fazendo? Você mesmo não acredita mais? Você que Deus levantou da morte, do pecado, lá da escuridão do demônio e te iluminou, te deu vida, vida em abundância, te ressuscitou, te deu alegria, te deu paz, encheu seu coração de amor, encheu seu coração de alegria, aquilo que o mundo não pode te dar.
E hoje em dia você está aí naufragado como Pedro. Você aceitou o chamado de Jesus, saiu na água, mas quando as tribulações vieram, você parou de olhar para Jesus, começou a naufragar e não estendeu a mão para ele te levantar nunca mais. Você ficou empedernido, você ficou obcecado, você ficou perdido, você não sabe mais onde ir, o que fazer. E olha só que quando a gente conhece Deus, depois a gente abandona. Jesus falou sobre isso também, que chama como uma blasfêmia. Você teve o conhecimento da verdade e você foi liberto do pecado, você se encontrou com Jesus, você viveu a vida da graça, mas depois você se deixou obcecar pelo pecado, você falou, não, esse negócio de Deus não é bem assim não, isso daqui é muita radicalidade, isso daqui não é certo, eu quero ver a minha vida, eu quero prazer, eu quero viver a minha alegria, eu quero ver a vida do meu jeito. E Jesus diz na parábola, quando ele fala sobre a oração, em Lucas, no capítulo 11, quando a gente é liberto, olha só, com as palavras de Jesus, eu não vou adicionar nem tirar nada, a palavra que Jesus diz, no capítulo 23, no capítulo 11, no versículo 23, quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo espalha. Olha o que Jesus diz, quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. E olha aí, você foi liberto de tudo quanto é praga, tudo quanto é desgraça, tudo quanto é vício. E aí, esses espíritos de vício, espírito de bebedeira, espírito de droga, espírito de prostituição saiu de você. E ele ficou vagando por lugares áridos e ele não encontrando onde repousar, ele diz, vou voltar à minha casa onde saí. E como você, depois de passar por um tempo da vida da graça, você passou pelo mel, da alegria de conhecer Jesus, de experimentar salvação. Depois, quando começa a ficar fel, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, quando as ondas no mar começam a se agitar, você tira os seus olhos de Jesus, começa a afundar. E aí esse demônio, esses vícios, esses males ao qual você foi liberto, resolve voltar, bater na sua porta, querer entrar na sua casa de novo. No versículo 25, chegando, acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entram e estabelecem-se ali. Por que eles voltam e conseguem se estabelecer? Porque eu e você abandonamos a fé e ficamos obcecados pelo pecado, tiramos nossos olhos de Deus, abandonamos aquela fé interior, abandonamos o Deus vivo para viver a nossa própria vida do jeito que a gente queria. E esse vício que saiu de nós volta com 7 outros espíritos piores, estabelece ali. E olha o que Jesus diz, e a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Essa é a obsessão do pecado. Essa é a obsessão que o demônio é capaz de fazer na minha e na sua vida. Olha só. Voltando aqui para Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. E lá no final do capítulo 10 ele diz, não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Você que abandonou a fé, eu quero te convidar com esse vídeo, com essa formação de hoje, a retornar. Retorne à fé. Retorne. Retorne. Se você sente no seu coração que você foi longe demais, que você até gostaria de voltar, mas não consegue,
Essa palavra é o Espírito Santo falando com você. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Se você abandonou a fé, abandonou a vida da graça, rompeu definitivamente com a igreja, com os amigos da igreja, com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, com as músicas de Deus, com a Bíblia, com os livros dos santos, com a oração, você abandonou completamente. Como voltar? Lembra-te, pois, de onde caíste. Teve um momento específico que você tirou seus olhos de Jesus em meio às tempestades, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, e você mergulhou fundo no pecado, porque você não sabia o que fazer. Agora o Espírito Santo de Deus está aí batendo no seu coração com essa palavra de Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. No momento que você recebeu a fé. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Que alegria inefável, gloriosa, extraordinária, sobrenatural nós experimentamos quando nós abraçamos a fé. Ah, não tem nada nesse mundo que se compara a isso. Nada. Nada, 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 nada. E nunca vai haver. A fé é o bem mais valioso, mais precioso, mais sobrenatural, um dom de Deus que a gente não pode perder por nada nesse mundo. Nada, 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 nada. E você que se sente fraco agora, você que se sente abatido, você que tirou seus olhos de Jesus, você que sente seu coração começando a se empedernir, você não sente mais a presença de Deus, você não sente vontade de rezar, você não sente vontade de buscar Deus, você não sente vontade de ler a Bíblia, você não sente vontade de estar com os irmãos da igreja, você não sente vontade de partilhar as coisas de Deus, você sente um anseio dentro de você que te puxa para o pecado, uma coisa na sua carne que diz, eu não vou conseguir, eu vou cair, não consigo, não adianta ficar pelejando, e aquela voz maligna na sua cabeça, por que você acha que vai ficar nadando para morrer na praia? Se entrega ao pecado, deixa ele te dominar, você não é mais forte que ele. Não, o Espírito Santo diz para você, luta que você vai vencer. Da mesma forma que eu comecei com essa palavra de Lucas, eu quero terminar com ela. Luta, porque Jesus disse: por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por Ele dia e noite? E se você sente que você está nessa batalha, você está firme na sua fé, mas você não vê as coisas acontecendo, tenha certeza, o preço da sua fé é a sua salvação, é a salvação da sua alma, é a salvação da sua família. Porque até a sua família ser salva, ela precisa da sua fé. Olha só, isso daqui foi o próprio Paulo que disse no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 33, meus irmãos. Quando aquele centurião viu que Paulo com os outros discípulos de Jesus, as cadeias tinham sido rompidas, estava tudo aberto, e ele foi para se matar. Ele não sabia o que fazer. E aí Paulo disse para ele: na verdade foi um pouco antes aqui. O carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Então a salvação das nossas famílias depende da nossa fé também. Então você que está aí sendo tribulado, você que fica aí pensando não vou conseguir, você que está querendo desistir, deixa essa palavra entrar no seu coração, avivar a
fé que está dentro de você e deixar Deus produzir a graça, Deus fazer novo, Deus renovar, Deus restaurar, Deus edificar, Deus fazer nascer no seu coração uma nova fé com raízes mais profundas, edificadas, firmes, e uma fé interior, uma fé exterior, uma fé concretizada no amor aos irmãos, nas obras, principalmente no amor a Jesus. Eu peço agora o Espírito Santo a todos aqueles que estão assistindo essa formação, que o Espírito de Deus venha fazer uma obra nova, venha realizar uma obra de transformação na mente e no coração, como está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. A transformação da mente, a renovação da mente, das ideias, do coração, dos sentimentos, dos sentidos. Toca agora, Espírito Santo, na fé desses meus irmãos que estão me assistindo. Toca com teu poder e com a tua unção. Renova a fé. Renova, restaura, edifica, fortalece. Devolve a fé àqueles que se perderam. Eu peço, Espírito de Deus, em nome de Jesus, pela intercessão de São José, esse homem justo, esse homem firme na fé, que não vacilou, que não desanimou, que não foi abalado por aquilo que ele via ou não via, mas no seu coração ele tinha certeza, essa fé interior, essa firmeza de São José, esse homem justo que São José era. Eu peço agora, Espírito Santo, vem dar a mim e vem dar a esses meus irmãos e irmãs que estão assistindo nesse momento. Vem realizar a tua obra começada. Nós sabemos e nós cremos, Senhor, que o Senhor não vai abandonar a tua obra em nós. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai até o fim. E se o Senhor não nos abandona, nós também não queremos te abandonar. Nós vamos até o fim por ti, Jesus. Que esses versículos 1 ao 8 do capítulo 18 que eu vou ler para terminar essa formação possa cravar na nossa alma a certeza da fé, possa como um bálsamo ser derramado sobre as nossas cabeças nesse momento e possa nos restituir tudo que o demônio roubou de nós, a nossa pureza, a vida de santidade, a vida da graça, essa comunhão firme e fervorosa no Espírito, que pela intercessão de São José seja devolvido em nome de Jesus. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Que Deus te abençoe e que a fé seja o nosso fundamento, a nossa força, a nossa alegria no Senhor, a certeza de que Ele está conosco e nós vamos estar com Ele até o nosso último suspiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.